Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, aqui na internet, aqui no YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 10, final de semana, ou semana após a Páscoa. Tô gravando aqui para desejar uma feliz Páscoa, uma positividade para você se renovar, para se sentir melhor, para estar mais otimista, para ser, como é que se diz, a luz do mundo, ser um ponto positivo, ser um ponto seguro para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. E o objetivo desse vídeo, além de desejar uma feliz Páscoa, até que atrasada, mas sintam-se agraciados pelas felicitações, é contar que esse final de semana de Páscoa, esse feriado, como eu peguei 3 dias de folga, eu fui pra Florianópolis e foi a primeira vez que eu vi uma tartaruga marinha. E é isso que eu venho comentar, tipo, essas surpresas que a gente tem, porque a gente vê os vídeos, a gente vê comentários, a gente vê números, mas a gente só percebe quando que a gente está presente. Porque eu já tinha visto várias até, tipo, algumas pequenas tartarugas terrestres e tal, e pequenas e maiores, e que tipo dá um pouco maior que minha palma, assim. E cara, a primeira vez que eu vi uma marinha lá no Projeto Tamar, perto da Barra da Lagoa, em Florianópolis, eu me surpreendi. Cara, olha, na moral, elas são grandes, elas são diferentes, ela parece que tem uma textura diferente O que mais me impactou é o tamanho. Elas parecem um pouco mais chatas do que as terrestres, mas são maiores. São bem maiores, são umas 2, 3 vezes maiores no mínimo. Por exemplo, tinha 3 espécies lá. Uma, acho que era tartaruga verde oliva, alguma coisa assim, nesse sentido. E ela tinha, assim, na moral, devia ter um tamanho de uma criança, tipo assim, se colocar uma criança deitada, o comprimento de uma criança, sei lá, de uns 10 anos, tipo, devia ter 1 metro e pouco de comprimento. E também pelo menos um metro de largura. As barbatanas, aquelas, acho que é barbatana, não sei, a palma fechada delas lá, não lembro de jeito. Por exemplo, as terrestres têm unhas, né? Aquela lá, ela tem, pelo menos aquelas que eu vi, elas têm, uma barbatana, e elas são maiores que minha mão, né? Elas dão quase 2 vezes a palma da minha mão. Enormes. E a maioria, tipo, aquela que eu perguntei, né, sobre, pro pessoal que tava explicando lá, do Projeto Tamar, tinha 9 anos, mas elas podiam passar tranquilamente, né, bem cuidadas, dos 50, 60 anos. E passados tranquilamente dos 60, 80, 90, 100 quilos. Imagina, uma tartaruga. Você vê pessoalmente, é outra ideia, é outro contexto. Eu achei impactante isso. E a gente fica surpreso com isso, porque eu projetei uma coisa pegando as terrestres, e até a própria textura do casco parece diferente, né? Até a forma do pescoço. Mas eu achei incrível, eu achei impressionante isso. A mesma coisa assim para quem ainda não viu uma arara e tem um papagaio como referência. Nossa, é muito maior, muito mais expressivo os pontos característicos entre, digamos, uma arara e um papagaio, aqueles verde comum, e uma tartaruga, a maioria delas terrestres, que elas são bem menores, para uma marinha. E eu achei fantástico. Eu achei legal. Por exemplo, lá eles tinham, não suporta, né, a tartaruga maior, que é aquela
a de couro, ela não tem tipo um casco que nem as outras marinhas. Das 3 espécies que tinha lá, todas elas tinham um casco normal, né? Mais comum. A de couro já é um casco um pouquinho diferente. E é muito. Tinha uma réplica dela muito, é enorme. Podendo chegar a 400 kg, 500 kg. Oh, não fui eu. Nossa, é muito. Eu acho fantástico isso. Aí eu peguei, aproveitei, foi R$30, claro. Agora, né, em abril, tava R$30. Eu achei um valor tranquilo, bacana, ainda que apoia o projeto. Aqui em Florianópolis não tem, tipo, aquela parte da desova, mas a moça me falou que se não me engano, no Rio de Janeiro e mais lá pro norte do Brasil, tem aquele momento específico do ano que tem a desova, que o pessoal pode ir lá estar assistindo e tal, e deve ser fantástico. E tipo, são dezenas de milhares de tartaruguinhas que são micro. Por exemplo, eu vi tipo umas como é que dizer, conservadas, que fazem, acho que taxidermia, acho que é isso que se diz, que elas estavam num vidrinho. Elas são assim, são tipo um pouquinho maior que uma tampa de garrafa, um pouco maior que isso. Aí é impressionante o quanto que elas crescem, porque elas ficam mais pesadas que a gente, bem mais pesadas que a gente, e ficam enormes. E além de, tipo, elas parecem que tem tipo um verniz, claro, é minha análise, tá? Não uma análise assim bem específica, nossa, assim, cheia, detalhada, conceitos biológicos, mas assim, quando você vê, parece que ela, tipo, aquelas que eu vi, parece que elas foram pintadas, sabe, um tipo de tinta e passado um verniz, alguma coisa por cima. Muito, são lindas, incríveis, com um olhão, cara. Eu não sei se elas enxergam preto e branco, ou devem algum tipo de colorido, porque assim, elas tinham uma percepção de nós, assim, nós andávamos ao redor, assim, percebia que elas te observavam, sabe? Elas percebiam a tua movimentação e tu encarava elas, parece que elas te olhavam no olho. Então eu acredito que pelo menos elas devem enxergar colorido. E eu achei incrível aquelas. E aquela verde de 9 anos, eu percebi que tipo naquela, vou falar, barbatana dela, eu não sei se barbatana serve só pra peixe, mas ela tinha tipo um resquício de uma unhazinha, sabe, bem pequena. E eu achei incrível isso. É muito bom isso, eu acho ótimo isso. E ir nesses lugares e pagar, sei lá, os seus R$30, não sei quanto tá nos outros lugares, né? Pelo menos aqui no projeto Tamar, para incentivar esse tipo de preservação do meio ambiente, dessas pessoas que trabalham com isso. Eu acho fantástico. A mesma coisa quando que eu fui para o Parque das Aves no Foz do Iguaçu. Nossa, eu vi umas aves lá que eu nunca tinha noção que existia. Tem uma ave enorme lá, que é, tipo, é quase um avestruz. Deve ser, eu acredito que seja a segunda maior. Porque tipo, eu vi uma ema, ela é grande. Eu vi o avestruz, claro, que tem aqui na região, tem bastante. Não sei de onde é que eles trouxeram, mas tem, tipo, até aqui em São Miguel tem uns 2, 3 avestruzes, que são umas árvores que passam tranquilamente, principalmente os machos. Passam dos 1,5 metro. O pessoal meio nervoso e acelerado. De 1,5 metro, 2 metros, chegando a 2 metros de altura. Aí tem um outro lá, que é todo meio azul com uns esporão, e tem tipo uma crista parecida, né, tem uma referência, parecida com um de galo, que veio da Austrália. Também é enorme, cara, tem uma imponência e também ele não voa. E tipo assim, ele te encara de um jeito, parece que vai ter. Ah, e lógico, a arpia. Tipo, tu via ela em cima da árvore, impressionante. E eu acho incrível, tipo assim, a gente precisa valorizar essas coisas. Existem animais fantásticos, tantos aqueles que são naturais aqui. E tipo, a noção, não sei se vocês já viram um lobo-guará de perto. Tipo, eles são meio magrão, mas eles são altos pra caramba. E aquele que eu vi, esse pá, eu acho que ele passava de 1 metro de altura, assim, com aquelas perninhas finas.
com uma pelagem bem bonita, um laranja assim, com uns detalhes meio preto, aquelas orelhas pontudinhas. Só que eu não sei se eles acoam, porque assim, eles pareciam que davam um grunhido, um negócio, um barulhinho diferente, sabe? E é isso que eu achei fantástico. Então era isso que eu queria passar pra vocês. Que se vocês tiverem a oportunidade nesses lugares assim como o Tamar, ou nesses lugares que o objetivo deles é preservar a natureza, vão lá conhecer esses animais, nesses lugares assim que tratam os animais bem. Dão esse apoio e vão conhecer. Porque você vê por vídeo é uma coisa, você tá presencial, de forma presencial, é outro nível, é fantástico. Então essa é a dica, se vocês forem para Florianópolis, vão lá conhecer o Projeto Tamar. Eu dou duas dicas lá em Florianópolis. É você ir para Lagoa da Conceição, fazer aquele, tem um trajetinho, é R$25, ida e volta. Vocês andam ali na Lagoa da Conceição, dá uns 40 minutos para ir, eles vão te deixar perto de um pequeno vilarejo que tem vários restaurantes e tal. E depois você retorna lá para